Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe e ilumine o seu dia. Seja um dia abençoado, cheio de paz, alegria para você e para sua família. Você que está fazendo conosco o desafio de leitura do Novo Testamento, hoje estamos iniciando a leitura de um novo livro, que é a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 1 é a nossa leitura de hoje. E cada dia nós seguimos o devocional aqui, também meditando a partir do texto da leitura do dia. E eu quero ler com você hoje 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 18 em diante, onde o apóstolo Paulo nos dá um comparativo sobre a visão humana e a visão espiritual a respeito da obra que Jesus realizou lá na cruz, sobre os acontecimentos da crucificação e da ressurreição de Jesus, sobre tudo isso que aconteceu e como as pessoas enxergam isso com um olhar natural e como nós podemos ver isso com um olhar espiritual. Então, 1 Coríntios 1,18 diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por causa da própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. Aleluia! Aleluia! A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, quando ele começa a perguntar onde estão os sábios, onde estão os eloquentes, onde estão aqueles que são os escribas, os questionadores, os líderes deste mundo. A igreja não foi fundada por homens de uma classe erudita. Se você for pegar os discípulos que Jesus escolheu, o que tinha um pouquinho mais de estudo ali era Mateus, que era um cobrador de impostos e por isso também não tinha relevância diante do povo, mas era o que tinha um pouco mais de estudo. Os demais tinham um estudo básico, mas não eram eruditos, não eram líderes. Se Jesus quisesse escolher os sábios da época, ele poderia ter escolhido um time de fariseus e poderia ter convertido eles aos seus ensinamentos. Porque Jesus pegou pessoas de diferentes grupos, Inclusive o apóstolo Paulo, que veio depois, que escreve essa carta, ele era um fariseu e ele era um líder. Talvez desses todos, Paulo era o que tinha estudado mais. Mas olha só, Jesus não escolheu os sábios, ele escolheu os que não eram, para que ninguém pudesse olhar e dizer: eles falam isso porque eles são sábios, ou eles estão fazendo isso porque eles são bons. Não, Deus pegou os que não eram nada, para mostrar que era apenas Deus que estava fazendo. Quando Deus escolhe os fracos, é para que o próprio Deus seja exaltado, porque ele pode ser forte. Quando Deus pega os que não são sábios, tudo que eles falam não é próprio, mas é sabedoria que vem de Deus, então a glória se volta para Deus.
Deus escolheu fazer de um modo que toda a glória fosse dele e não glória dos homens, para que ninguém achasse que o evangelho é fruto de uma sabedoria humana. Deus escolheu fazer de um modo que quebrasse com todas as expectativas humanas. Todo líder vem com poder, todo líder estabelece o seu reino na força, mas Deus vem e morre numa cruz. Então, ao invés de demonstrar força, ele demonstrou fraqueza, se tornando humilde e servo, morrendo a nossa morte e conquistando para nós salvação por meio da sua morte. Que líder faria isso? Somente um Deus sábio, que está tentando nos ensinar a servir, que está tentando quebrar com as razões da nossa natureza pecaminosa, onde o poder é conquistado na força e no braço, onde é pela guerra, é pela morte, é pela destruição que se faz a justiça entre os homens. Mas Deus não é assim. Deus é Deus de vida e Ele entrega a sua vida. Então a cruz, para o olhar humano, parece um sinal de fraqueza, mas diante de Deus ela é um poder, ela é sinal de poder e de força, porque Deus escolheu levar sobre si mesmo, sobre o seu filho, os nossos pecados. Então na cruz estava sendo derrotado Satanás e os seus demônios. Na cruz estavam sendo derrotados as obras de Adão, as obras de toda a humanidade no pecado estavam sendo derrotadas na cruz. A cruz é o poder de Deus para salvar o homem. A cruz é o poder de Deus para transformar a humanidade. A cruz é loucura para os olhos de quem não crê, mas é vida para quem tem os seus olhos abertos para a realidade. O nosso Deus está vivo. Ele ressuscitou, e isso só pode ser compreendido pela fé, e a fé só é gerada no coração daqueles que foram chamados. Se você consegue crer hoje, é porque Deus está te chamando. Entrega-te a Ele, confessa a Ele como teu Senhor e teu Salvador, anda com Ele, Ele tem uma nova vida para você. Amém? Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor escolheu colocar uma riqueza tão grande dentro de vasos de barro que somos nós, feitos pelas tuas mãos, mas ainda vasos de barro. Obrigado, Senhor, porque tu não escolheu os sábios, os poderosos, os ricos, aqueles que diante dos homens são influenciadores, mas o Senhor escolheu os humildes, os pequenos, os fracos, os que não eram, para que toda a glória fosse tua. Senhor, hoje nós rendemos toda a glória a ti. Somos teus e queremos te servir, Senhor. Eu quero pedir hoje, Senhor, dá-nos sabedoria para influenciar essa geração a te conhecer. Para que todos possam render louvores a ti. Nós te amamos, Senhor, nós te adoramos pela riqueza dos detalhes que o Senhor fez na história, pela obra da cruz, pela salvação em Cristo, por tudo nós te adoramos. E pedimos, seja conosco. Pedimos que o sangue de Cristo derramado na cruz verta sobre nossas vidas, nos lavando dos nossos pecados e nos dê a paz contigo. É o que pedimos hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Amanhã estaremos juntos em mais um devocional de fé. Que tal compartilhar o áudio, enviar para os seus amigos? Que tal gastar uns minutinhos fazendo com que essa palavra chegue a mais corações? Você pode nos acompanhar também no Spotify, temos um canal lá, Devocional de Fé. Entre agora no Spotify, nos acompanhe, escute um áudio, grave, marque que você quer, nos ouvir todos os dias. Todos os dias entra um novo áudio. Um grande abraço e até amanhã.